as 7 lâmpadas do corpo e a edificação da casa da sabedoria sobre as 7 colunas. As Sagradas Escrituras nos dizem muitas coisas profundas e edificantes. E uma dessas coisas profundas é que Jesus nos diz que nós temos que tomar cuidado para que a luz que há em nós não se torne em trevas. E de fato, nós temos que vigiar nisso, não deixando que as trevas do pecado transformem a luz que há em nós em trevas. Você já tentou aprofundar mais o seu entendimento a respeito do que Jesus disse quanto a isso? Este estudo poderá lhe ajudar a entender mais e mais sobre o que Jesus nos diz a respeito da lâmpada dos olhos e do corpo luminoso. Em Lucas, capítulo 11, o Filho de Deus diz: Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, no candelabro, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Em Mateus capítulo 5, nesta mesma revelação, o Senhor diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no candelabro, e a ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em Mateus capítulo 6, Jesus diz: São os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti se torne em trevas, grandes trevas serão. Observa-se que o Senhor Jesus falou que ninguém, depois de acender a vela, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no candelabro, a fim de que os que entram vejam a luz. E ele falou isso baseando-se também em Provérbios. Em Provérbios, fala sobre os 7 Espíritos de Deus, que são o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Messias continua dizendo que se todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Mas, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, grandes trevas serão. O que será que o Filho de Deus quis dizer com isso? O diabo, que era luz, se tornou em trevas. O diabo foi criado perfeito e era luz. No entanto, os olhos dele não estavam mais ligados com os 7 olhos do Senhor. Os 7 olhos do Senhor são 7 Espíritos do Senhor Deus, como está escrito em Apocalipse. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha os 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, a luz que estava no diabo se transformou em trevas, e que grandes trevas se tornaram, pois ele, estando em grandes trevas, constituiu o seu império das trevas nas regiões celestes e constituiu o seu governo na terra. O candeeiro do livro da lei, meus irmãos, é uma figura do corpo de Cristo. Em Apocalipse capítulo 4, diz o seguinte: Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Em Apocalipse capítulo 5, diz que os 7 olhos do Senhor são 7 Espíritos de Deus. Em Oséias capítulo 1, quando vai falar a respeito do que significa o corpo de Cristo, Oséias diz: os filhos de Judá
que são os judeus que creem em Cristo, e os filhos de Israel, que são os gentios que creem em Cristo, eles se reúnem e constituem sobre si uma só cabeça, que é Jesus, e sobem da terra, porque grande é o dia em que Deus os plantou. Observa-se que a sabedoria de Deus, que é o Messias, nos mostra que os seus seguidores têm os 7 olhos do Senhor, e os 7 olhos do Senhor são 7 Espíritos de Deus. Repare que Cristo falou: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Olhando isso numa camada mais profunda, o corpo de Cristo é a igreja é o corpo de Jesus, mas a cabeça é Cristo. Os 7 olhos do Senhor repousam sobre Cristo, pois Isaías disse: do tronco de Jessé sairá o rebento, e de suas raízes o renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, conselho e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Em Zacarias diz a respeito do Filho de Deus: eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Esses 7 olhos são 7 Espíritos do Pai, e esta pedra única é o Senhor Jesus Cristo, sobre o qual é edificada a casa espiritual, que é o povo de Deus. Como os nossos olhos podem ser luz? Se você andar na sabedoria, no entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor, os teus olhos e corpo serão luz. Quando toda a igreja for glorificada na volta do Filho do Homem, toda a igreja será literalmente luz, pois são filhos da ressurreição. O Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 1, na sua apresentação como sumo sacerdote no santuário, ele diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O sumo sacerdote Jesus Cristo diz que os 7 candeeiros são as 7 igrejas, mas havia somente 7 igrejas na época de João? De modo nenhum, pois as 7 igrejas representam todo o corpo de Cristo, e por isso o Senhor Jesus manda mensagem para elas que fala muito mais a respeito da última semana de Daniel, que é os 7 anos do tempo do fim, do que da época do apóstolo João. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 4, falando a respeito das 2 testemunhas, o Senhor diz: são estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Nessa parte do livro de Apocalipse, fala a respeito dos 2 candeeiros, que são 2 candeeiros dos 7 candeeiros, pois Apocalipse nos mostra que dos 7 candeeiros das 7 igrejas, 2 candeeiros, 2 igrejas são irrepreensíveis. Esses 2 candeeiros estavam acesos, e por meio desses 2 candeeiros serão acesos todos os 5 candeeiros que são acesos através das repreensões do Senhor. E por isso que Jesus se apresenta como sumo sacerdote em Apocalipse capítulo 1, porque ele é o que acende as 7 lâmpadas, os 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus nas igrejas. Porquanto o livro da lei nos mostra que o sumo sacerdote tinha que acender, tinha que limpar o candelabro, acendê-lo e conservá-lo em ordem, tardes e manhãs. Mas depois disso, uma vez por ano, no dia da expiação, ele teria que ir ao altar de ouro que está diante do véu, queimar o incenso e trazer para dentro do véu. E o incensário está apontando para as orações dos santos. E isso nos mostra que, primeiro, deve-se cuidar da sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza e conhecimento e temor do Senhor na igreja. E tudo isso faz você orar ao Senhor. E as orações são baseadas nos 7 olhos do Senhor, que agradam a Deus. Em Provérbios de capítulo 20, é dito: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadria todo o mais íntimo do corpo. O Senhor Jesus Cristo disse que os teus olhos são a lâmpada do corpo, do teu corpo. Em Provérbios, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Isso nos mostra que o espírito do homem foi o que Deus soprou no homem lá no jardim do Éden. E por causa disso, o Senhor vai iluminar o homem que crê em Cristo com o Espírito Santo, pois o Espírito de Deus vai se ligar com o Espírito do homem. E por isso, os seguidores de Cristo passam a ser um com o Senhor. Então, quando o Senhor diz que são os olhos a lâmpada do teu corpo, isso significa que o Espírito de Cristo
será derramado sobre os que nele crê. E por isso, nós ganhamos os olhos do Senhor. Os fiéis em Cristo ganham os olhos do Senhor. Embora Cristo seja o cabeça do corpo, nós somos um com o Senhor. O que é mal aos olhos do Senhor será mal aos nossos olhos, mas o que é bom aos olhos do Senhor será bom aos nossos olhos. E estando nós com os 7 Espíritos do Todo-Poderoso, aí sim vai se cumprir o texto de Provérbios onde diz: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, quando esse homem está unido ao Senhor. Em 1 Coríntios, o apóstolo diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito, o Espírito do Senhor. Paulo prossegue dizendo em 1 Coríntios capítulo 6, Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com o Senhor. Fujam da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Veja que o apóstolo, na sua carta aos Coríntios, nos mostra que em um só Espírito, os que creem em Cristo foram batizados em um só corpo, e por isso aquele que se une ao Senhor é um Espírito com o Senhor. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra que nós nos tornamos um com os 7 Espíritos do Pai. E por isso, o Espírito do homem passa a ser lâmpada do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus são as 7 lâmpadas. E por conta disso, nós nos tornamos os 7 olhos do Senhor. E que isso seja luz permanente em nós. Pois se nós abandonarmos a fé em Cristo, isso se torna em trevas. E que grandes trevas serão. E isso aconteceu com o diabo. E por isso o diabo trabalha para que a luz que há em nós se torne em densas trevas. O diabo luta para que os homens eles não recebam os 7 Espíritos do Senhor. E o diabo luta para que os que receberam os 7 Espíritos de Deus abandonem a fé em Jesus Cristo. No livro da lei, o candelabro ou candeeiro tem 7 lâmpadas que ardiam diante da arca da aliança. E esse candelabro aponta para Cristo e para a igreja, mas as 7 lâmpadas apontam para os 7 Espíritos, que são os 7 olhos do Senhor. Mas a arca da aliança era uma figura do trono do Pai, porque Isaías diz: Ó Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado, assentado acima dos querubins. E por isso, em Apocalipse diz: diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. As 7 tochas são os 7 Espíritos do Senhor dos exércitos. Apocalipse nos mostra que Cristo é o Cordeiro que tem 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Os 7 chifres fala de 7 reinos, que fala a respeito da igreja. A igreja é um reino de sacerdotes. Os 7 olhos são 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, tanto agora como no milênio. No milênio, a igreja estará sendo rei, governando as nações. E por que a igreja é chamada de 7 reis? 7 reis, porque 7 está falando a respeito de 7 igrejas, mas que são a plenitude do corpo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. O Senhor Jesus diz que tem os 7 Espíritos de Deus, e por isso, ele, querendo acender esses 7 Espíritos nas igrejas, ele exorta as igrejas, colocando elas em ordem, pois se estiver faltando um dos 7 Espíritos de Deus nas igrejas, o sumo sacerdote Jesus é o que acende os Espíritos nas igrejas.
Provérbios capítulo 8 nos diz o seguinte: não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade, das portas está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei aos simples a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Provérbios capítulo 8 nos mostra que a sabedoria de Deus é Cristo Jesus. E ele fala com as 10 virgens, pois ele fala para os tolos entenderem a sabedoria e a prudência. E assim, de Provérbios, o Senhor Jesus Cristo consegue tirar a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25. Jesus, antes de se fazer carne, falou isso em Provérbios, e depois que se fez carne, cresceu em graça e sabedoria diante do Deus Pai, e por isso conseguiu fazer a parábola das 10 virgens. O Senhor Jesus Cristo prossegue dizendo em Provérbios capítulo 8: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é fortaleza. Por intermédio meu, reinam os reis e os príncipes, decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher de tesouros. No livro de Provérbios, a sabedoria mostra que existe os 7 espíritos do Senhor dos Exércitos. Veja que aparece a sabedoria, o conhecimento, o conselho, o temor do Senhor, o entendimento, a fortaleza. Mas cadê o outro espírito para formar os 7 espíritos de Deus? O outro espírito é o espírito do Senhor dos Exércitos. A sabedoria fala com as 10 virgens, mas 5 são sem entendimento, tolas. No entanto, 5 são prudentes. Essas 5 prudentes permanecerão no que a sabedoria diz. Mas as 5 tolas, não permanecerão no que a sabedoria diz. O verso 15 de Provérbios nos mostra que as virgens prudentes, elas irão reinar, pois esta é uma revelação profunda que está no livro de Provérbios. Pois a sabedoria diz que, por seu intermédio, reinam os reis, e os príncipes decretam justiça, e isso acontecerá no milênio, onde a igreja, que são os reis, irão reinar sobre as nações restantes, e o povo de Deus decretará a justiça. Em Isaías, de capítulo 11, é dito que sobre Cristo repousam os 7 espíritos do Pai. Se os 7 espíritos do Senhor repousam sobre o renovo, que é Jesus, o Messias, então isso passa também para o corpo de Cristo, e quando isso se completa, haverá o resultado desse trabalho. Isaías prossegue dizendo que o Senhor Jesus Cristo derrotará o perverso com o sopro dos seus lábios, em Isaías capítulo 11. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de seus lábios, e o tornará inoperante pela manifestação da sua vida. O apóstolo Paulo entendeu o texto de Isaías, onde diz que o Senhor, com o sopro de seus lábios, derrotará o anticristo, e aplicou esse texto em 2 Tessalonicenses, onde diz que o Senhor, com seus lábios, consumirá o anticristo. Com o sopro de seus lábios, consumirá o anticristo. Observa-se que, quando Cristo voltar, as virgens prudentes permanecerão nos 7 espíritos de Deus, e ele vai derrotar o anticristo. Mas qual é o efeito disso? Em Provérbios, capítulo 9, vai nos dizer uma revelação profunda a respeito da edificação da casa do Pai. A sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Quando a verdadeira sabedoria, que é Cristo, voltar com poder e grande glória, a casa espiritual de Deus estará edificada completamente sobre as 7 colunas. E essas 7 colunas é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. E a casa espiritual é a igreja de Jesus Cristo. Isaías, no capítulo 11, prossegue dizendo: a justiça será o cinto dos seus lobos, e a fidelidade o cinto dos seus ris. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo
se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e o pequenino os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nenhum dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que será posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será o descanso. O profeta Isaías nos mostra que o efeito da casa espiritual está completamente edificada na volta de Cristo e da derrota do anticristo é que virá o 7º milênio da criação, onde o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. Os animais andarão em harmonia um com o outro. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova da serpente. E por isso, esse é o milênio, pois Isaías diz que naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que será posta por estandarte dos povos. E o texto onde diz, a glória lhe será morada, quando diz morada, essa tradução está errada, pois na verdadeira tradução está escrito sobre o lugar do descanso. Portanto, nesta parte deveria estar escrito, o lugar do descanso será glorioso. O lugar do descanso do Messias, aqui na terra, que é o Filho de Deus, será glorioso, pois isso nos mostra que é o 7º milênio da criação, porque fala da realidade do sábado do descanso do Senhor. Em Isaías capítulo 11, o profeta prossegue dizendo, afastar-se-á a inveja de Efraim, os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O profeta fala que a edificação da casa espiritual de Deus estará completa na volta de Cristo. A prova de que Isaías fala da edificação da casa espiritual de Deus, do complemento da edificação da casa de Deus, é que o profeta diz que Efraim estará em união com Judá, pois Efraim ali neste contexto está representando os gentios que creem em Cristo, e Judá está representando os judeus que creem em Cristo, porque na volta de Cristo as duas casas de Israel irão ser unidas literalmente. Todo este estudo nos mostra que a igreja também é os 7 olhos do Senhor Deus, porque recebemos os 7 Espíritos do Pai e fomos enviados por toda a terra. E quando a igreja for transformada na volta do Filho do Homem, todo o corpo de Cristo será luz, não haverá trevas nenhuma no corpo de Jesus. E por isso que ele é o sumo sacerdote que acende o candeeiro que é a igreja, para que não haja trevas no seu corpo. Quando Cristo voltar, de fato, seremos o que o Senhor Jesus é hoje. E hoje Jesus está ressurreto. E para que nós sejamos aquilo que Cristo é hoje, nós temos que andar como ele andou nessa terra. Pois Deus disse, sede santos como eu sou santo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.